Microfone. E nesta manhã os irmãos pensavam que já se tinham livrado de mim, mas pronto. Não se livraram. Não, é um prazer para mim trazer a palavra de Deus e uma grande responsabilidade também. E vou-vos pedir para estarem atentos com os vossos corações despertos, com a vossa mente desperta e prontos a escutar a palavra de Deus. Amém? Mais do que as palavras do Paulo, que nesta manhã vocês possam receber a palavra de Deus. Amém? E basta uma pequenina ideia, basta uma pequenina palavra, basta uma pequenina semente que é semeada no nosso coração, que se torna revelação para as nossas vidas, e isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Por isso vamos estar com o máximo de atenção e participem comigo, está bem? Eu gostava que nós olhássemos um pouco para a vida de Neemias. Todos nós já ouvimos pregações sobre Neemias, todos nós conhecemos a vida de Neemias, todos nós já ouvimos, e ainda há pouco tempo o pastor Mário, creio que falou sobre Neemias. E os irmãos lembram-se que Neemias era um homem que tinha um sonho. Ele tinha uma visão, ok? Ele queria ver restauradas as muralhas de Jerusalém que haviam sido destruídas 150 anos atrás. E a história deste homem, a história da vida deste homem, revela-nos o desejo profundo de Deus em restaurar lugares que tinham sido destruídos. E para além de restaurar lugares que têm sido destruídos, nós vemos o desejo profundo que Deus tem em restaurar vidas que têm sido destruídas. Amém? E sabe, seja o que for aquilo que o inimigo tenha destruído, seja o que for aquilo que o nosso adversário tenha deitado abaixo na tua vida, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, quer seja espiritualmente, seja o que for, eu acredito que o nosso Deus ainda é um Deus que traz restauração às nossas vidas. Amém? E mais do que trazer restauração às nossas vidas, Deus quer que cada um de nós seja um canal que leva a sua restauração àqueles que estão à nossa volta. Acredito que Deus nos comissionou como igreja para levarmos restauração aos lugares que estão destruídos à nossa volta, às vidas que têm sido destruídas à nossa volta. Amém? Lá em Isaías 61, ainda o irmão Ted Anson falou sobre isso, que haverá um momento na história da humanidade em que Deus levantará um povo, em que Deus capacitará um povo para restaurar o mundo à sua volta. Amém? E eu acredito que nós podemos ser essa geração. Amém? Ok, se havia algum momento nesta manhã para o irmão dizer amém, era agora. Ok? Eu acredito que nós podemos ser essa geração. Amém, amém. Nós podemos ser essa geração. E nesta manhã, eu vou-vos pedir para me acompanharem até ao fim, está bem? Pronto, eu espero que conseguir explicar-me bem, está bem? Eu gostava que nós olhássemos para Neemias capítulo 9. Sabe, depois das muralhas terem sido reconstruídas, Neemias trouxe o povo, depois de eles passarem por algumas dificuldades, eles conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém. Conseguiram alcançar o seu objetivo, conseguiram concretizar o sonho que eles tinham. Mas sabe, depois disso ter acontecido, Neemias percebeu que o plano de Deus ia muito para além daquilo que ele pensava. E sabe, normalmente as coisas funcionam assim nas nossas vidas. O plano de Deus é levar-nos do ponto A para o ponto C. Mas Deus diz-nos primeiro, olha, antes de chegares ao ponto C, Deus manda-nos chegar ao ponto B. Sim? E depois quando nós chegamos lá ao ponto B, é que nós nos apercebemos, olha, espera lá, mas afinal Deus quer nos levar até ao ponto C. Ok? Sabe, porque muitas vezes se Deus nos dissesse, olha, eu quero te levar daqui para ali, nós dizias, não, impossível. Mas sabe, Deus também quer ver a nossa fidelidade, Deus quer ver o nosso coração, Deus conhece o nosso coração, mas muitas vezes nós precisamos também
dependendo da situação, muitas vezes as situações vêm às nossas vidas para nós percebermos, bem, afinal, como dizia o pastor, isto aqui, há qualquer coisa aqui que ainda não está puro, na sexta-feira, não é? Há qualquer coisa que ainda precisa ser purificado, há qualquer coisa que precisa ser limado na minha vida. Então, olha, Deus revela-nos os seus planos de uma forma progressiva. Ficamos a conhecer aquilo que nós precisamos saber no momento em que Deus acha que nós temos a capacidade para seguirmos para a fase seguinte, para seguirmos para o nível seguinte. E sabe, repare que o plano de Deus para o povo de Israel não era apenas trazê-los de volta para Jerusalém, não era apenas que eles voltassem a reedificar as muralhas de Jerusalém. O plano de Deus é que o seu povo voltasse a ficar debaixo da sua direção. Era que o seu povo voltasse para a sua bênção. Era que o seu povo voltasse para ficar debaixo do seu favor, voltasse a ficar debaixo da proteção do seu Deus. Deus desejava que o seu povo ficasse completamente avivado, totalmente comprometido com os propósitos do reino de Deus. Amém? Então Deus trouxe-os de volta para Jerusalém, tirou-os do cativeiro, primeiramente com a missão de reconstruírem as muralhas, para posteriormente os despertar espiritualmente e torná-los num reino que influenciaria as nações daquele mundo, daquele tempo. Ok, já me consegui animar a mim próprio, já não está mal. Já não está mal. Já vou satisfeito para casa. E sabe, esta verdade aplica-se totalmente às nossas vidas. O plano de Deus não é apenas restaurar as nossas vidas, levantar as nossas vidas para o nosso próprio bem. Deus quer restaurar as nossas vidas para que cada um de nós se torne uma testemunha da sua bondade. Para que cada um de nós se torne uma testemunha de quão grande Deus é. Para que cada um de nós se torne uma testemunha da fidelidade do nosso Deus. Amém? E Deus quer usar-te como uma testemunha da sua graça. Amém? Aleluia. Amém. E sabe, olha, tudo isto leva-nos aqui a Neemias capítulo 9. E eu acredito, eu considero que este é um capítulo muito importante, que traz algum equilíbrio, que traz algum balanço, vamos dizer assim. Nesta passagem nós encontramos o povo de Deus a reconhecer que o seu pecado levou-os ao cativeiro. Finalmente eles reconheceram que foi o seu pecado, finalmente reconheceram que foi a sua desobediência que os levou à destruição. Eles chegaram a um ponto em que finalmente reconheceram isso. Eles disseram, olha, foi o nosso pecado que nos trouxe até aqui. Não culpamos mais ninguém, não culpamos os nossos pais, não é culpa do governo, não é culpa do Passos Coelho, agora já não é o Passos Coelho, não é? Agora já é outro. Não é culpa dos nossos pais, não é culpa do vizinho, não é culpa da sogra, não é culpa disto ou daquilo. Isto aconteceu por causa do nosso pecado. Sabe? Eu acredito que isto é algo poderoso, porque revela maturidade, okay? Revela sobriedade, temperança, revela equilíbrio. Então o que é que diz aqui em Neemias capítulo 9? Eu vou ler alguns versículos, depois os irmãos em casa podem ler. Eu vou ler do versículo 32 ao 39, os irmãos depois podem ler o capítulo todo em casa. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos,
que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos. E até na terra que deste a nossos pais para correrem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Diga comigo, todavia, fizemos uma firme aliança. Uma firme aliança. E o escrevemos. Na tradução, a mensagem diz assim: por essa razão. Isto ainda não há em português do Portugal, só há em português do Brasil, está bem? Por isso é que está assim. Por essa razão estamos firmando um acordo, não é? Por essa razão estamos firmando um acordo, selando um documento assinado por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Nesta manhã eu gostava que nós meditássemos um pouco sobre esta expressão. Todavia, fizemos uma firme aliança, firmamos um acordo, estabelecemos um acordo, estabelecemos um pacto, estabelecemos uma aliança. Amém? Ele diz que fizeram uma aliança e o escreveram, colocaram tudo por escrito. E nesta frase nós encontramos a importância de nós vivermos uma vida de aliança, uma vida de compromisso com o nosso Deus. Diga comigo, compromisso com o nosso Deus. E é um pouco sobre isso que eu gostava de falar nesta manhã. Acerca de vivermos uma vida de compromisso. E acerca de como uma vida de aliança, de compromisso com o nosso Deus, desempenha um papel importantíssimo no nosso crescimento espiritual e como essa vida de compromisso trabalha de mãos dadas com a graça de Deus. Nós nem sabemos se está inverno, se está verão, não é? Se estamos na sombra, está inverno. Se estamos no sol, está verão. E então isto hoje está aqui um bocadinho complicado. Mas vá. Os irmãos estão-me a acompanhar? Ok. Sabe, a palavra de Deus não é um livro que está apenas cheio de imagens acerca do poder de Deus, da sua soberania, mas é um livro que fala também acerca da nossa resposta ao plano que Deus tem para as nossas vidas. Ok? Sabe, nós temos um papel importante a desempenhar. Diga à pessoa que está ao pé de si: tu tens um papel importante a desempenhar. Sabe? E na nossa igreja, e nós sempre vamos fazer, nós enfatizamos o poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus. Nós estamos constantemente a ouvir isto. Se os irmãos repararem nas canções que nós cantamos sempre acerca da graça de Deus, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade e perceber que é a graça de Deus. É pela sua graça que nós podemos avançar. Amém? É tudo acerca de Jesus, tudo tem a ver acerca de Jesus. É pela sua graça, Deus tem tudo a ver com a graça de Deus, com o seu plano. Sabe? Porém, nós não podemos ficar com a ideia errada de que não temos que fazer absolutamente nada. Isto agora, como dizíamos na tropa, é uma peluda. Isto agora não se faz nada. Depois da recruta, era uma peluda. Não é? Sabe? E não podemos ficar com a ideia errada de que Jesus vai fazer aquilo que Ele quer com ou sem a nossa cooperação. Estão-me a acompanhar? Posso continuar ou não? Têm a certeza? Ok. Sabe? Mas eu acredito que se nós quisermos viver na dimensão que Deus pretende para cada um de nós, há um preço a pagar. Ok?
Sabe? E isso passa, e esse preço passa por vivermos uma vida de obediência, por vivermos uma vida de fé. Isso passa por estabelecermos uma firme aliança, um firme compromisso verdadeiro com o nosso Deus. Amém? Isso de estabelecer aliança, de assumirmos compromissos, sabe que é algo muito comum nas nossas vidas. No nosso dia a dia, nós várias vezes temos que assumir compromissos, é ou não é? Quando alguém se casa, não é? Faz aqueles votos de casamento, faz ou não faz? E o que é que são os votos de casamento? É uma aliança, é um compromisso, não é? Estamos a dizer, estamos a prometer, olha, eu vou honrar-te, eu vou amar-te, eu vou respeitar-te. Isto é uma aliança, estamos a estabelecer uma aliança, estamos a fazer um compromisso. E sinceramente, digam lá se eu não tenho razão, cumprir os votos nem sempre é fácil. Os votos matrimoniais nem sempre são fáceis. E sabe, e por nós sabermos que por vezes não é fácil, ninguém vai para um casamento à espera de receber uns votos matrimoniais assim um bocadinho, olha, nem é carne nem é peixe, não é? Nós queremos ali um compromisso assumido à séria. É difícil, ok? Mas é um compromisso assumido como deve ser, não é? Nós não dizemos, olha, eu vou amar-te à segunda, quarta e sexta. Raramente eu serei infiel, mas de vez em quando eu vou honrar-te. Aquilo, né, se um noivo fosse para o altar com este tipo de votos, era logo despachado, né? Punha-lhe uns patins e... Então, os votos são uma aliança, é difícil cumprir, ok? É algo que nos vai fazer custar, temos que pagar um preço, vai trazer mudança à nossa vida, não é? Porque é mesmo assim, quando nós entramos em aliança com alguém, nós não ficamos iguais ao que éramos. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Quando tiramos a carta de condução, nós estamos a assumir o compromisso que vamos obedecer à lei. Ok, pessoal que estava esquecido? Certo? Todos precisamos da graça de Deus, né? O sinal amarelo não é para acelerar, para passar mais depressa, ok? O sinal amarelo é para travar. É o pedal do meio. Há pessoal que só conhece o pedal do lado direito, não é? Quando compramos um carro, quando compramos uma casa, assumimos que vamos ter que pagar os impostos, vamos ter que pagar o seguro, vamos ter que pagar isso tudo, é ou não é? Pois. E pronto, e às vezes custa, pois custa, não é? Ter que pagar os impostos, mas nós assumimos um compromisso. Eu vou comprar uma casa, mas não te esqueças, tens de pagar o IMI, ok? Podemos refilar, podemos nos queixar, mas nós temos um compromisso e pagamos. E se não pagamos, alguém nos vai fazer lembrar para pagar. Está bem? O nosso dia a dia está cheio de compromissos, de alianças. E sabe, da mesma maneira a nossa vida espiritual está repleta de compromissos, de alianças. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós assumimos o compromisso de o seguir e nele confiar. Fizemos uma aliança em que declaramos que Jesus é a nossa salvação, que Jesus é o único caminho. Só através dele. Quando somos batizados nas águas, nós estamos a dizer ao mundo que o nosso compromisso com Jesus é mesmo para levar a sério, é um compromisso real, é para ser levado a sério e que nós vamos viver a nossa vida tendo Jesus como centro das nossas vidas. Amém? Quando nós dedicamos os nossos filhos, fazemos a entrega dos nossos filhos a Deus, nós estamos a assumir o compromisso de os educar segundo os padrões do reino de Deus. É ou não é? Estamos a assumir esse compromisso. Então, compromissos são uma parte importante da nossa fé cristã.
E nós podemos perguntar, ok, mas se essa parte dos compromissos são uma parte importante da nossa fé cristã e isso nos faz crescer espiritualmente, como é que eles trabalham junto com a graça de Deus? Sabe, eu penso que esta é uma questão muito importante porque algumas pessoas têm dificuldade em entender estes dois caminhos. Sabe, eu acredito que a graça de Deus capacita-nos para assumirmos compromissos. Ok? Capacita-nos para assumirmos compromissos. Eu acredito que a graça de Deus dá-nos força para cumprirmos, para vivermos os compromissos que nós assumimos com o nosso Deus. Estão-me a acompanhar? Sabe? E quando por vezes nós falhamos, ok? Nós não cumprimos os votos que estabelecemos com o nosso Deus, por não confiarmos na graça de Deus, nessa altura a graça de Deus estará presente para nos perdoar, para nos renovar, para nos capacitar e nos trazer de novo, de volta à aliança com o nosso Deus. Amém? Mas a graça nunca se torna um substituto da aliança. Amém? Deus diz, olha, agora porque a graça está disponível, desculpem, Deus não diz, olha, agora porque a graça está disponível, não tens que te comprometer com Jesus. Sim? Agora porque a graça está disponível, não precisas assumir publicamente a tua fé. Agora porque a graça está disponível, não tens que viver uma vida dedicada a Cristo independentemente do preço a pagar. Okay? A graça vem sempre sobre o compromisso. Amém? E vai nos capacitar a cumprirmos e a vivermos uma vida de aliança com o nosso Deus. Amém? E redime-nos quando nós falhamos. Amém? E eu penso que todos nós sabemos isto, não é? Sabe, nós não podemos chegar, né, fazer os votos matrimoniais e dizer, olha, eu comprometo-me a amar-te, a honrar-te, mas sabes, olha, eu estou debaixo da graça de Deus. E se não conseguir fazer, cool, that's cool, está fixe, estamos lá. Não é? Sabe, nós quando dedicamos os nossos filhos ao nosso Deus, né, nós não podemos chegar e assumir um compromisso dizendo assim, olha, eu vou fazer o melhor para educar estes miúdos malucos. Eles são difíceis, pá, mas eu vou fazer o melhor a que eles te amem, a que eles te sigam. Mas se não o fizer, vá lá, dê-me um desconto, porque afinal de contas nós somos pessoas cheias da graça de Deus. Os irmãos estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Ok. Sabe, nós sabemos que no que diz respeito a compromissos, que nós sabemos que não devemos temer fazer compromissos e fazemos compromissos que realmente pretendemos cumprir. E não temos o receio de assumir compromissos que sejam honrosos, que honrem a Deus, que são apropriados, mesmo que sejam difíceis, porque a graça de Deus sempre nos vai capacitar a viver esses compromissos que nós assumimos. Amém? E o mesmo acontece com a nossa igreja local. O nosso compromisso em amar, o nosso compromisso em servir, o nosso compromisso em viver em comunidade, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a cumprirmos o nosso propósito. Amém? E tudo isso nós encontramos aqui em Neemias capítulo 9. Sabe? Para muitas pessoas parece que este capítulo está um pouco fora do contexto. Mas sabe, este capítulo está carregado com as mais preciosas verdades. Neemias diz, por essa razão, estamos firmando um acordo, selando um documento, assinado pelos nossos príncipes, pelos levitas e os nossos sacerdotes. Os irmãos, deixam-me beber um bocadinho de água? Sabe, este documento que eles assinaram é como que, não é? Às vezes os países assinam tratados de independência, não é? Eles assumem a declaração de independência. Eu sou independente, finalmente estamos independentes. Mas sabe, esta declaração que eles assumiram não foi uma declaração de independência, mas foi uma declaração de dependência. Eles estavam a dizer, olha, a partir de agora nós assumimos que estamos dependentes apenas de ti, ó Deus. Eles já tinham tentado ser independentes e descobriram
da pior maneira onde é que isso os levou. Mas agora eles dizem, ok Deus, nós fizemos as coisas à nossa maneira, isso levou-nos ao cativeiro, fizemos as coisas à nossa maneira, isso levou-nos à prisão, fizemos as coisas à nossa maneira e tudo colapsou à nossa volta. Fizemos à nossa maneira e acabámos longe de Ti, afastados de Ti. Mas Deus, nós agora estamos de volta para Ti e estamos declarando que dependemos apenas de Ti e vamos deixar a nossa entrega bem clara, que até vamos deixar tudo por escrito. Vamos deixar isto tudo bem escritinho, tintim por tintim. E sabe, esta declaração que eles fizeram foi assinada pelos líderes das diferentes tribos de Israel e de Judá para que todas as pessoas estivessem ali representadas. E esta aliança incidia sobre 4 compromissos que eu gostaria de deixar convosco. Tenho mais 10 minutos? Acho que sim. E sabe, estes compromissos são de extrema importância para as nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós esquecemos que temos apenas uma Bíblia, 2 alianças, mas apenas uma Bíblia, certo? Deus tem muito a ensinar, tanto através da velha aliança, como através da nova aliança. Ainda agora o pastor Mário estava a falar sobre isso. Mas não combinamos nada, pois não? Não. Sabe, na velha aliança encontramos uma profunda verdade e uma riqueza da revelação de quem Deus é. Mas nós precisamos ver a velha aliança através de Jesus. Senão, por vezes, isso pode trazer alguma confusão. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Cada livro no Velho Testamento aponta para Jesus. Cada princípio aponta para Jesus. E quando as leis passam do Velho Testamento para o Novo Testamento, elas passam sempre pela cruz de Jesus. Ok? E sabe, a cruz muda a perspectiva como nós vemos as coisas. Certo? Então, quando as leis do Velho Testamento passam pela cruz, podem acontecer 3 coisas. Pode acontecer que essa lei está cumprida, na cruz foi abolida e colocada de lado para sempre, ou passa pela cruz e pode ser alterada, pode ser modificada. No Novo Testamento o princípio é o mesmo, mas algo foi alterado. Por exemplo, no Velho Testamento, um dos sinais de que as pessoas... de que eram pessoas de aliança, que eram pessoas que pertenciam ao povo de Deus, era a circuncisão. Todos os homens eram circuncisados. É assim, não é? É isso mesmo. Este era um sinal da aliança. Quando nós passamos pela cruz, o princípio é o mesmo, mas algo é modificado. Algo que era físico passa a ser uma circuncisão dos nossos corações. É uma obra espiritual que Deus faz nos nossos corações, cortando a velha vida e deixando-nos com um coração limpo, ensinável, com um coração sensível, com um coração receptivo à vontade de Deus. Amém? Ou então pode passar pela cruz e permanecer igual, ok? E eu gostava que nós olhássemos agora muito rapidamente sobre alguns dos compromissos com os quais este povo se comprometeu. E por favor, tenha presente que algumas delas vêm à cruz, são modificadas ao entrarem na cruz de Jesus. O primeiro compromisso é que eles disseram, depois dos irmãos, por favor, eu já não vou ter tempo, os irmãos leiam Neemias capítulo 10. Diga à pessoa que está ao pé de si, TPC. Neemias 9 e 10. Em Neemias capítulo 10, no versículo 9, diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre deles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus. Diga comigo, andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Dito de uma forma simples, nós precisamos ser um povo da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ter este compromisso na nossa vida, ser um povo que vive a palavra de Deus. Amém? Nós decidimos ler e meditar na palavra de Deus. Amém? Sabe, sempre que alguém se começa a afastar de Deus, a primeira
coisa que acontece, a primeira evidência que acontece, que essa pessoa deixa de ler a Bíblia. Ficamos ocupados com isto, ficamos ocupados com aquilo e deixamos de ler a palavra de Deus. Passado algum tempo, deixamos de escutar a voz de Deus. E sabe? E isso é sempre um sinal de uma fé que está a esmorecer, de uma igreja que está a esmorecer, de uma nação que está a esmorecer. E o que eu quero sublinhar é que nós precisamos alimentar-nos diariamente da palavra de Deus. Quando nós decidimos seguir Jesus, quando estabelecemos esta aliança com o nosso Deus, este é um dos compromissos que nós devemos trazer para a nossa vida. Ler e meditar na palavra de Deus. Porque isso fará toda a diferença em nós. Amém? Precisamos pegar nas mensagens que ouvimos ao domingo de manhã, sexta-feira à noite, tirar notas, ou então, muito mais fácil, hoje em dia é só ir ao Facebook, está lá a mensagem. É só ir ao YouTube, está lá a mensagem, ouvir outra vez, ouvir novamente. Como estava a dizer ali o irmão Simões ainda há bocadinho, nós não nos lembramos de tudo, temos que escrever, temos que voltar a ouvir, não é? Pois, é assim mesmo. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus. E nós só vamos descobrir como viver uma vida abençoada quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Nela nós aprendemos a melhor maneira de tratar o nosso cônjuge. É ou não é? Nela nós aprendemos a melhor maneira de educar os nossos filhos. Desperta em nós compaixão. Torna-nos sábios. Quem é que quer ser pessoas sábias? Quem quer ser uma pessoa sábia? Lê e medita na palavra de Deus. Torna-nos pessoas fortes. Clarifica a nossa perspectiva de ver a vida. Amém? 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe, estes versos não estão aqui para nos acusar, mas sim para nos dar uma oportunidade. Corrige-nos, a palavra de Deus corrige-nos quando nós estamos errados. Quem é que sabe que de vez em quando está errado? A palavra de Deus ensina-nos a fazer o que é correto. Deus usa a sua palavra para preparar e para equipar o seu povo para toda a boa obra. Amém? Meu irmão, lê e medita na palavra de Deus. Serás um homem de negócios, uma mulher de negócios melhor. Serás um melhor marido, uma melhor esposa. Serás um melhor pai, um melhor filho. Serás um melhor amigo. Amém? Isto porque a palavra de Deus não nos é dada para nos restringir, para nos impor um conjunto de regras, mas sim para nos transformarmos e sermos à semelhança de Jesus. Amém? Ler a Bíblia era um compromisso, uma lei importante no Velho Testamento, passa pela cruz e continua a ser fundamental no Novo Testamento. Amém? O segundo compromisso é que eles disseram, olha, não só eu vou seguir Jesus, mas eu assumo o compromisso de que a minha família vai comigo. Os meus filhos vão comigo. Como dizia Josué, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, o plano de Deus era que eles trouxessem as suas famílias nesta caminhada, nesta jornada. E sempre, pense, e pá, isto hoje passou muito depressa. Vamos lá, vá, eu consigo. E sempre que, presta atenção, sempre que alguém deixa os seus filhos fora da sua caminhada com Jesus, mais tarde vão dizer, eu devia tê-los trazido comigo. Sabe? Eu obriguei-os a comer o feijão verde. Obriguei-os a comer alface. Obriguei-os a comerem a sopa toda. Né? Obriguei-os a irem à escola, porque obriguei isto tudo, porque isto fazia-lhes bem. Isto era bom para eles. Mas tantas vezes, quando nós falamos acerca do reino de Deus, acerca da igreja, e tal, isto na sociedade moderna, isto, espera lá, então eles quando forem grandes, eles é que vão decidir como é que é e como é que não é. Temos que lhes dar a oportunidade. E sabe? E deixamos de escolher, bem novinhos, se querem vir à igreja ou não. Errado. Sabe? Sempre que um pai deixa essa escolha nas mãos de uma criança e falha em trazê-los nesta jornada, em educá-los nesta caminhada, mais tarde vai sempre arrepender-se de o terem feito. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos a Deus.
Eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém. Depois, o terceiro compromisso que eles assumiram é que eles iriam honrar e respeitar o sábado. E isso fala-nos em honrarmos a Deus na adoração e no descanso, ok? Esta foi um compromisso que passa pela cruz e é de alguma maneira, o princípio mantém-se, mas é alterado. No Velho Testamento, o sábado tinha regras muito restritas, mas quando olhamos para Jesus, para o ministério de Jesus, nós encontramos que Jesus traz uma perspectiva diferente disso, não é? Que eles no sábado não podiam fazer nada, mas Jesus fez alguma coisa ao sábado. Foi ou não foi? Trouxe cura, trouxe salvação, trouxe restauração. Mas sabe, quando essa lei passa pela cruz e entramos no Novo Testamento, descobrimos que em Cristo não estamos dependentes de sábados ou de regras e imposições e somos livres. Porque como povo que serve Jesus, descobrimos que o descanso do sábado não depende do sábado em si, mas o nosso descanso está no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo veio a nós e ele é o nosso descanso. Mas, no entanto, o nosso corpo físico continua a precisar de descanso. No Velho Testamento eles guardavam o sábado em solidão, sozinhos, recatados ou apenas em família, mas no Novo Testamento nós somos chamados para nos reunirmos e adorarmos o nosso Deus. Amém? Apesar de não ser uma lei, Deus diz que isto é aquilo que eu vos recomendo para vós. Apesar de do descanso estar no Espírito Santo, precisas renovar as tuas forças. E não és tanto sozinho, ou apenas com a tua família, que tu o vais fazer. Então Deus diz, reúnam-se semanalmente para adorar. E nesses momentos de adoração encontrarás descanso e renovação para a tua vida. Amém? Isto muito rapidamente, né? Diz lá em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando ventes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Este é outro compromisso com a igreja, de estarmos juntos. Amém? E o quarto compromisso é, vamos ser generosos. Eles decidiram, nós vamos ser generosos. Capítulo 10:35, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano à casa do Senhor, e os primogénitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogénitos do nosso gado, etc, 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 e as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, etc. Os irmãos perceberam? Não perceberam? Olha, eu quero dizer simplesmente o seguinte, estes versos falam essencialmente do espírito de generosidade. Este foi um compromisso que eles assumiram. Vamos ser generosos. E sabe, o espírito de generosidade é a expressão de um povo que está avivado em Deus. Um povo que está avivado em Deus é um povo generoso. Amém? E este é um compromisso que nós também temos que assumir. Ser generosos. Generosos em quê? Generosos na afeição. Generosos no nosso louvor. Generosos no encorajamento. Amém? Generosos nos nossos améns. Ok, isso mesmo. Isso mesmo. Estão lá, estão lá. Generosos nas nossas ofertas. Generosos nos nossos dízimos. Este é um espírito de generosidade. Amém? E não é apenas generosidade a fluir num sentido, mas é generosidade a fluir para a casa de Deus, mas também a fluir pelo povo que Deus, atingindo pessoas que estão longe de Deus. Amém? E sabe, onde nos levam estes compromissos? Onde nos leva esta aliança que estabelecemos com Deus? Sabe, porque é fácil nós colocarmos de lado os compromissos por parecerem legalistas, restritivos, por nos trazerem à memória desilusões do passado, despertarem dúvida em nós, porque questionamos se realmente os iremos cumprir. Mas Jesus diz lá em João 15, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Queres ter um gozo completo?
Queres que o gozo de Deus permaneça na tua vida? Vamos guardar os seus mandamentos. Amém? Quando assumimos um compromisso de fé, algo extraordinário acontece. Porque compromissos trazem gozo e trazem alegria à nossa vida. Amém? Trazem gozo ao nosso casamento. Gozo em construir uma família. Gozo em seguir Jesus. E nós podemos colocar o foco nos deveres e nos compromissos, ou podemos colocar o foco que é prometido, naquilo que é prometido através do compromisso. E Jesus disse: eu chamo-os para fazeres todas estas coisas para que possam ter uma vida cheia de gozo. Amém? E a beleza disto é que quando nós assumimos estes compromissos, nós podemos ter uma vida livre. Às vezes as pessoas, não, isto é uma vida livre, ok? Não precisamos estar preocupados se eu vou ler a palavra de Deus hoje ou não, porque nós já estabelecemos isso, é um princípio na nossa vida. Nós vamos fazê-lo, não precisamos ter ninguém ali, vai ler. E não precisamos ter este sentimento de culpa se lemos, se não lemos, ok? Porque é um compromisso que nós assumimos e vamos fazê-lo. Certo? Será que eu vou ser fiel à minha esposa? Já estabeleceste esse princípio, esse compromisso. Desfruta. Amém? Será que eu vou conseguir construir a minha família, educar a minha família nos caminhos de Deus? Se já assumiste esse compromisso com Deus, agora faz com que esse caminho seja um caminho divertido, seja um caminho cheio de gozo, seja um caminho alegre. Amém? Será que eu vou ser generoso? Okay. Já assumiste esse compromisso. Vive isso. Amém? Não é preciso ir à universidade para aprender a ser generoso. Amém? Aleluia. E nós podemos seguir com a vida cheia de gozo que Deus preparou para nós. Amém? E nós como igreja, nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus, educar os nossos filhos no caminho do Senhor, respeitarmos o descanso, respeitarmos a ideia de estarmos juntos, a casa de Deus, e sermos generosos em ofertar na sua casa. Não só na sua casa, para o mundo à nossa volta. Amém? E sabe, estes são sinais de uma igreja avivada. Amém? Sabe, estes compromissos são importantíssimos na nossa vida. Amém? E nós devemos passar isto à nova geração. Amém? Porque isto é o que faz uma igreja forte. Amém? Onde é que nós vamos querer estar daqui a 10 anos? Amém? Daqui a 10 anos eu estou... Pois é. Com mais 10. Pois é. E nós temos que pensar que esta geração tem que dar corda aos sapatos, porque eles é que vão ter que segurar nisto, ok? E nós temos que transmitir estes valores, transmitir estes compromissos, estabelecer isto bem nesta geração, amém? Para eles irem mais além do que nós fomos, amém? Porque esse é o nosso propósito, que eles possam ir mais além do que aquilo que nós fomos, amém? Deus os abençoe, tenham um resto de domingo abençoado, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Dizer a juventude daqueles que estão. Eles andem aí. Olha lá para mim. Nós damos graça a Deus pela palavra de Deus. Eu quero terminar, eu estava a ouvir e a ser alimentado da palavra de Deus. Eu podia pensar, o que é que nós vamos fazer com aquilo que ouvimos? E o meu desafio é este. Será que vou olhar aqui para o Tomé e disse assim, ó Tomé, estive aqui a ouvir o Paulo e estava a pensar que há aqui duas coisitas que tu não estás a fazer. Isso é um exemplo apenas. Nós somos muito peritos nisso. Ouvir a palavra de Deus, seja pelo Paulo, seja pelo A, pelo B, pelo C, e a pensar, às vezes, no que é que a igreja, os outros estão a falhar e que deviam mudar. É mesmo isso. Mas o meu desafio é nós olharmos para nós mesmos
Qual é as áreas da minha vida que eu não estou assim tão comprometido? Destas 4 que ouvimos. Que aqui ainda se lembra? Quais são? Quais são as áreas que eu já fui mais comprometido e hoje sou menos? E dizer, Deus, eu quero renovar o meu compromisso contigo. Porque não são as palavras do Paulo, são as palavras de Deus para as nossas vidas. Por isso são palavras sábias. Eu não quero terminar sem levar-nos nós a orarmos acerca disso. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, continua a falar aos nossos corações, Senhor. E ajuda-nos, de facto, a levar ou a viver uma vida abraçando o compromisso. Compromisso com Deus, em meditar na Tua Palavra, em servir a Deus, em levar os nossos filhos, a nossa família a servir a Deus. Compromisso com a casa de Deus, compromisso com a generosidade, Senhor. Como igreja, Senhor, ajuda-nos a estabelecer estas prioridades na nossa família espiritual, Centro Cristão Vida Abundante, aqui na Figueira da Foz. Ajuda-nos a viver de acordo com esses compromissos. Que as nossas atitudes demonstrem esses compromissos. Que as nossas prioridades mostrem esses compromissos, esses valores, dos quais defendemos e pelos quais vivemos. Em nome de Jesus. Eu oro que sejas Tu a tocar em cada vida, Senhor. Sejas Tu a tocar em cada vida. Em nome de Jesus. Toca em cada vida. Toca em cada coração, toca em cada família, Senhor. Toca em cada jovem, cada criança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pela
estamos assim, cabeça baixa e de olhos fechados. Estás aqui pela primeira vez e dizes: eu gostava de experimentar esse amor. Eu gostava de experimentar esse amor que eu vi durante toda esta manhã. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a forma de experimentar esse amor é abrir o teu coração para Jesus Cristo. Não nos queremos apresentar uma religião, uma igreja. Queremos te apresentar uma pessoa, Jesus Cristo. Ele foi à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está de braços abertos para ti nesta manhã. Se alguém está aqui, enquanto eu vou pedir que todos baixem a vossa cabeça, fechem os vossos olhos. Se alguém estiver aqui e diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso que o amor de Deus encha o meu coração, transforme a minha vida, que mude a minha vida. Eu não tenho a certeza, se morresse agora, o que é que iria acontecer. Então, só eu vou abrir os meus olhos e pedir, se tiver aqui alguém que diga: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, levanta o seu braço, só para me fazer um sinal onde você estiver. Eu quero orar contigo, podes baixar. Se tiver mais alguém que diga: eu quero entregar a minha vida a Jesus, abrir o meu coração para Jesus. Eu vou pedir a essas pessoas que levantaram o braço para fazer esta oração comigo. E se estás aqui e não levantaste o braço, mas desejas o fazer, faz essa oração comigo também, está bem? Os irmãos podem ajudar e dizer assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração para Ti. Peço perdão, Senhor, pela minha vida sem Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu abro o meu coração. Te peço, Senhor, entra na minha vida. Eu quero experimentar esse Teu amor. Eu quero experimentar esta vida contigo, Senhor. Transforma o meu ser. Transforma a minha vida, Senhor. Ensina-me. Guia-me. Em nome de Jesus. Deixa-me orar por Ti, Deus, que o milagre do novo nascimento tenha lugar nestes corações, em nome de Jesus. Que esse milagre sobrenatural possa acontecer agora mesmo nestas vidas. E o amor de Deus inunde estes corações. Inunde esses corações, inunde estes corações, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga ao meu lado: olha, Deus ama-te. Dê lá um abraço e eu digo: Deus ama-te. Quando vocês saírem, aquele quadro diz: amor é. E agora o que vocês sentirem dizer, vocês digam numa palavra. Eu, quando estava a entrar, alguém colocou lá: amor é pagar um café. E diz: amor é. Algumas definições estejam no vosso coração. Escrevam, partilhem, para depois nós fazermos chegar a toda a gente e abençoarmos a vida uns dos outros com aquilo que está nos nossos corações. Amém? Está bem? E inscrevam-se. Próximo sábado, então nós vamos até Lisboa. Não fiquem por cá, está bem? Glória a Deus. Uma boa semana. Deus nos continue a enriquecer e a fortalecer grandemente. Amém?